Segunda Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Farei a leitura do versículo 1 em diante, até o 8. Diz assim a palavra de Deus: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, que seja oportuno ou que não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, rodearão-se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, e entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a mim está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, antes de entrar na exposição, eu queria fazer uma breve introdução. O apóstolo Paulo, ele prevê que ele vai morrer. Ele já está dando as suas últimas instruções a um jovem pastor, a Timóteo. Então ele chama Timóteo a atenção e fala que ele está prestes a morrer. Mas só que na igreja de Éfeso, aonde Timóteo se encontrava no momento, estava se amontoando com muitos falsos mestres, falsos profetas. Então, havia uma necessidade de uma preparação para Timóteo. O apóstolo Paulo querendo preparar Timóteo para combater as heresias do seu tempo e os falsos mestres que estavam minando dentro da igreja. Irmão, o perigo que é os falsos mestres. Sendo que eles sempre vão permanecer em nosso meio, porque a palavra de Deus diz que aonde há o trigo também haverá o joio. Então nós devemos tomar muito cuidado, irmão, com os falsos mestres e com os falsos ensinos. E nós vamos aprender um pouco aqui a respeito disso. Nessas últimas instruções, antes de Paulo ser entregue, antes de ser entregue, decapitado. Porque aqui ele foi decapitado porque ele era cidadão romano, e por ele ser um cidadão romano, ele não podia ser crucificado. Então ele foi decapitado, degolado, cortado o pescoço, tirado o pescoço fora. Mas antes de ele partir, ele preparou o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo cresceu dentro de uma família evangélica. A sua mãe era crente, sua avó era crente, por isso ele cresceu dentro de um lar evangélico, conheceu a palavra de Deus desde pequeno, e depois ele teve um dos maiores mestres a seu favor, que foi o apóstolo Paulo. Morreu dando as instruções a ele. Privilégio muito grande, né?
Amém, irmão? Mas para nós entrar na exposição, eu dividi essa exposição em 4 pontos. O primeiro vai do 1 ao 2, que fala da pureza, da urgência da pregação da palavra. Segundo ponto, do 3 ao 4, que fala da dureza do coração nos últimos dias. E o terceiro ponto, versículo 5, que fala das aflições de um cristão. E o quarto e último ponto, que vai do versículo 6 ao 8, que trata da certeza da coroa da vida ao cristão. Amém? Primeiro ponto, nós vamos ver aqui, é a urgência da pregação. Versículo 2 e 3 diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra, insista, que seja oportuno ou que não, repreenda e exorte com toda paciência e doutrina. Preste atenção, igreja. O apóstolo Paulo está fazendo um juramento diante de Deus e de Cristo Jesus. Ele faz um juramento e nesse juramento ele está conversando com Timóteo, dando as últimas instruções a Timóteo. Dizendo para Timóteo que diante do Senhor, que vai julgar os vivos e os mortos. Por que ele diz que é diante do Senhor que vai julgar os vivos e os mortos? Porque ele tem a certeza de que quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, todos que morreram vão ressuscitar para passar por um julgamento. Irmãos, haverá um juízo final. E esse juízo é para todos. Ninguém escapará desse juízo. Os que estarão vivos passarão pelo juízo. E os que já morreram antes da vida do Senhor ressuscitarão para ser julgados também. Por isso ele colocou aqui, dizendo que é diante da manifestação dele do seu reino. E ele faz a insistência dizendo, peço a você com insistência. O apóstolo Paulo começa insistindo com Timóteo. Timóteo, eu insisto para você, Timóteo. Pregue a palavra. Irmão, nós sabemos que há uma urgência da pregação da palavra nos nossos dias. Nós estamos num período que daqui para trás foi o período onde menos as pessoas investiram na pregação da palavra de Deus. O que nós vamos ver na maioria desses templos, mega templos, não é a palavra de Deus. São templos onde o pastor, o líder, a pessoa que está na frente, ele está contando histórias e mais histórias e fazendo promessas vãs, fazendo propostas agradáveis aos ouvidos das pessoas e as pessoas estão vindo aos montes. Nós vamos trabalhar isso nesse texto. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Então, o que elas fazem? Elas vão dar ouvido àqueles que oferecem barganha para as pessoas. O estilo é esse. Venha para a igreja que acabou seus problemas. Venha para a igreja que seu câncer será curado. Venha para a igreja que você terá um casamento brindado. Talvez você já ouviu isso por aí. É o que eles querem hoje. Eles não querem essa doutrina, porque a maioria dessas igrejas, essas megas igrejas, irmão, não são pastores transformados que passaram pelo novo nascimento, mas são bodes disfarçados de ovelhas, são lobos cobertos de pele de ovelhas, que estão lá apenas para devorar as ovelhas do Senhor. Não citarei o nome de nenhum templo, nenhuma denominação, para não se tornar uma fofoca. Mas, assim como Paulo instruiu Timóteo a denunciar eles, é necessário que eu também denuncie. Só que Paulo não diz só pregue a palavra, ele vai dizer assim, insista, que seja oportuno ou que não. Ou seja, a urgência da pregação da palavra é muito grande para os nossos tempos. É necessário nós insistir que seja oportuno, que nós tenhamos a oportunidade ou que não,
devemos criar as oportunidades. E essa urgência não é só o pastor, o presbítero, o diácono, não. É urgência para a igreja. A igreja, ela tem liberdade para pregar a palavra de Deus. Irmãos, aproveite a oportunidade que Deus dá para você. O apóstolo Paulo chega a dizer que seja oportuno ou que não. Ou seja, ainda que as pessoas não parem para te dar ouvido, aproveite no momento que você está trabalhando, aproveite nos passeios, aproveite na escola, aproveite no dia a dia. Pregue a palavra de Deus, a urgência é muito grande. Jesus está prestes de voltar e quantas pessoas ainda precisam ser resgatadas? E somente a pregação fiel das Escrituras pode resgatar. Uma vez eu fui confrontado por uma pessoa e ela disse assim: irmão, você fala sobre falsos ensinos. E se Deus quiser salvar um irmão pelo falso ensino? Eu falei, irmã, você pirou. Se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, como que ele pode agir por uma mentira? Como que Deus pode libertar uma pessoa ouvindo a mentira? Se a pregação não for fiel, irmão, ninguém se rende a ela. Porque o que tem valor é o que está dentro deste livro. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Não é a palavra do pregador, irmão, é a palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, não, irmão. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se o pregador for fiel às Escrituras, Deus fará a obra. Mas se o pregador abandonar a Escritura e for falar o que vem na sua mente, Deus não tem nenhum compromisso, irmão. Como que eu posso libertar uma pessoa por mentira, por conversa minha mesmo? Uma pessoa incessada que fez essa pergunta. É claro que somente a verdade de Deus pode libertar uma pessoa, irmão. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo: insista que seja oportuno que não. Primeiro, corrija e repreenda. É necessário, irmão, a gente corrigir e repreender os irmãos. Quando os irmãos tiverem uma vida de pecado, é necessário nós chamar ele a atenção e corrigir, apontar o erro, mostrar, irmão, essa vida que você está te levando para a morte. Eu fui confrontado com uma pessoa dizendo que eu não posso apontar o pecado. Meu irmão, se eu não mostrar o pecado, como que essa pessoa vai entender que está pecando? Como que ela vai se arrepender se ela não sabe o que é o pecado? Se você chegar para uma pessoa ímpia que não tem conhecimento, irmão, e se você disser assim: irmão, você tem que se arrepender, irmão. Ele vai dizer assim: irmão, eu tenho que me arrepender de quê? E aí, o que você vai dizer? Você vai engolir o pecado? Irmão, se nós não apontar o pecado para eles, não mostrar o pecado, não mostrar o que é pecado para eles, eles não vão saber do que eles devem se arrepender. É necessário, Paulo está dizendo, repreende essas pessoas, chama eles, explica para eles, ensina eles, corrija eles, mostra para eles que estão andando no caminho errado. E não só isso, mas o apóstolo Paulo também diz: exorte. Exortar não é corrigir e não é repreender mais. Exortar agora é depois da correção, depois da repreensão, agora você vai fortalecê-lo. Você vai dar ânimo a ele, para que ele agora, arrependido dos seus pecados, ele possa caminhar. Porque não adianta só você repreender, corrigir e não fortalecê-lo. Não dar ânimo